Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar sobre o primeiro derby das finais do Campeonato Paulista. Torcedor, o lado preto e branco do derby está com certeza muito contente e com um sorriso no rosto nessa segunda-feira. Já o lado verde, com tristeza e pensando, nossa, nosso time perdeu em casa para os caras. É basicamente isso que aconteceu. Basicamente, na minha visão, foi um replay do jogo da fase de grupos, onde o Palmeiras criou mais chance, finalizou mais, mas o placar foi melhor para a equipe do Corinthians. Ontem foi ainda melhor do que na fase de grupos, porque na fase de grupos foi 1-1 e agora foi 1-0 Corinthians e o Corinthians está, vamos dizer, não vou dizer com as mãos na taça, porque 1-0 é pouco de vantagem, mas está aí com a faca e o queijo na mão para voltar, né, na verdade, a vencer um título do Campeonato Paulista após 5 anos e fazer o mesmo que o Palmeiras fez lá em 2020, que foi quebrar, né, a sequência do Corinthians, que vinha de um tricampeonato, poderia ser tetra, a mesma coisa o Palmeiras esse ano. Mas vamos falar do jogo, a começar pela arbitragem, que era um ponto que eu sei que estava todo mundo muito curioso para ver como seria a arbitragem do Rafael Claus. E eu preciso comentar que sim, o Claus foi bem ontem, foi uma partida bem boa do Claus, deixou o jogo rolar em alguns momentos, não ficou marcando faltas bobas, não aplicou cartão amarelo bobo, aplicou 3 cartões amarelos, os 3 praticamente para matar contra-ataque. O do Thales foi um cartão mais burro possível do Thales Magno. Mas o Andilhéry e o Martinez, os dois mataram contra-ataques, cartões amarelos aplicados. Nenhuma tragédia de arbitragem do Claus. Gostei muito da arbitragem do Claus ontem. Eu sou um cara que sou muito crítico à arbitragem, porque eu acho todos muito fracos, todos despreparados para apitar. E o Claus ontem, para mim, fez um grande jogo, fez uma baita arbitragem, deixou o jogo rolar e foi muito legal de assistir o clássico, tá? Falar do jogo em si, o Palmeiras criou mais. O Palmeiras foi mais ao ataque. O Palmeiras chegou mais, mas não vejo tanto perigo assim. O Palmeiras finalizou 22 vezes, 8 no gol. Mas qual lance você fala, pô, quase gol do Palmeiras? Eu relato 3 aqui. 3 apenas. Uma no primeiro tempo, lá naqueles primeiros 15 minutos de abafa que o Palmeiras sempre faz, que o Matheusinho tirou em cima da linha. Uma outra, num cabeceio do Mikael que raspa o travessão, já quando estava 1-0 Corinthians. E o Estevão, quando também estava 1-0 Corinthians, que ele cruza para o meio, ele bate e o Hugo espalma assim, meio que de lado, meio estranho, espalma para escanteio. Foram essas as únicas 3 chances mais perigosas do Palmeiras. O Palmeiras teve mais posse, não tanto, porque eu vou ressaltar aqui que o Corinthians trabalhou muito bem a bola ontem, principalmente o André Carrilho, que fez mais um baita jogo com a camisa do Corinthians, e a gente precisa ressaltar isso, tá? Fez um grande jogo o Carrilho, dominou o meio de campo. O Emiliano Martinez e o Rios fizeram 2 jogos muito ruins, e o Carrilho, assim, um dono do meio de campo. O Corinthians dominou o meio de campo ontem, principalmente com o Carrilho, mas o Martinez, enquanto esteve em campo, o Raniel, enquanto esteve em campo, foram muito bem. O Corinthians ontem vai ser difícil de você criticar, né, torcedor corintiano, porque você ganhar um derby dentro do Allianz, fazia um tempo que o Corinthians não ganhava um derby dentro do Allianz, fazia um bom tempo. Inclusive a gente tem que ressaltar que desde a chegada do Ramon Dias, o Palmeiras tem tido bastante dificuldade para enfrentar o Corinthians. O Palmeiras vem enfrentando o Corinthians de Ramon Dias e ainda não venceu o Corinthians de Ramon Dias. Perdeu no Brasileirão de 2-0, foi no jogo da fase de grupos, empatou em 1-1, jogando melhor, a gente pode deixar claro. E hoje, mais uma vez, criou mais chances, teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser tão efetivo e tão perigoso. E o Corinthians foi lá e, em uma finalização, fez 1-0 e tá na frente nessa briga pelo título. A gente vai falar do gol. Tem muita gente culpando o jogador que, para mim, não teve tanta culpa assim, em vez de culpar o cara correto. E eu vou falar sobre isso. Então, o Corinthians basicamente deu a bola para o Palmeiras e o Palmeiras vem sendo o Palmeiras de 2025. Um Palmeiras que tem as chances, mas não consegue finalizar gol assim, não consegue chegar efetivamente a gol. O Palmeiras tem tido muita dificuldade. Normalmente é o Estevão que faz uma jogada individual, que faz um gol. Ontem o Veiga não tocou na bola, gente. O Veiga estava muito bem marcado ontem. Excelente trabalho do Raniel, do Martinez, do Rian, que entrou depois, para o Veiga mal tocar na bola. Quando o Veiga tocava na bola era porque ele vinha buscar ou para cobrar escanteio, que depois ele até parou de cobrar, quem cobrou foi o Estevão. Então o Veiga não foi bem ontem, tá? O Palmeiras tem no Estevão e no Veiga as principais referências hoje.
e o Veiga não apareceu. E o Estevão apareceu, mas estava também muito bem marcado pela baita partida que fez o Mandileri. A gente precisa ressaltar o sistema todo defensivo do Corinthians ontem. Fez uma baita partida. E quando teve a posse, tratou ela com carinho. Principalmente com o Carrilho, principalmente com o Memphis, que em vários momentos segurou a bola, com o Romero, que também segurou em alguns momentos. Então o jogo do Corinthians ontem foi um jogo, assim, dá a bola pro Palmeiras, e quando a gente sair, amigo, vamos tentar ser fatal, e foi o que aconteceu. O Corinthians teve 3 finalizações no jogo, uma no gol, e o jogo foi 1-0. Que lembrando muito aqueles Corinthians do Carille, né? Que normalmente deixava o adversário vir, sangrava o máximo, e na hora que saía, 1-0. Foi isso que aconteceu ontem. Sangrou, o Palmeiras chegou, o Palmeiras pressionou, teve chance. Em uma descida do Corinthians, o Corinthians fez 1-0, o placar que foi definitivo do jogo e que agora coloca o Corinthians em vantagem para o jogo na Neoquímica Arena no dia 27 de março, né? No dia 27 de março, na quinta-feira. Cara, assim, o gol, tem muita gente culpando o Estevão, tem muita gente culpando o Mikael, tem muita gente culpando o Everton, mas eu vejo poucas pessoas culpando o verdadeiro culpado, que para mim é o Richard Rios. Olha, o Mikael poderia sim ter ido mais firme no lance? Poderia. O Estevão poderia ter tocado a bola? Poderia. Mas vamos falar, né? O Estevão não tocou uma bola que, se ele passa ali, era difícil de passar? Era, mas se ele passa, ele saia cara a cara com o goleiro. Porque os 2 zagueiros do Corinthians vieram dar o bote. Os 2. Se ele passa, ele sairia na cara do gol. Então eu não crucifico tanto o Estevão, por conta que é um drible. E se o atacante não puder dar um drible quase na meia-lua do adversário, acabou o futebol. Ele poderia ter tocado? Poderia. Deveria ter tocado? Deveria. Não tocou, mas tudo bem. O problema é muito maior no meio de campo, aonde o Gustavo Henrique dá uma alçada, o Carrilho está livre. Não tem ninguém marcando o André Carrilho, que para mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele toca pro Memphis, o Rios vai fazer uma dobra com o Mike, o Memphis perde a bola pro Mike, que vai bem no lance, a bola fica com o Rios, que mais uma vez, pelo terceiro derby consecutivo, comete uma falha gravíssima. Mais uma vez, ele erra na decisão, toma uma decisão erradíssima, dá um toquinho de letra, não sei se ele foi tentar sair pro lado errado, se ele foi tentar devolver pro Mike de letra, que ele tocou no pé do Memphis. E é o Memphis, o cara da qualidade do Memphis, que sim, o corintiano tem criticado, e eu acho que deve sim criticar, porque o Memphis tem aparecido pouco para jogar, tem chamado pouca responsabilidade, mas ele tem tocado uma vez na bola e tem sido decisivo. Ontem deu um passe magistral pro Yuri, Yuri cortou o Mikael uma vez, cortou mais uma para também tirar o Mike da jogada, finalizou. Para mim o Everton não teria chance. O Everton passou perto da bola porque ele se esticou ao máximo, porque foi uma bola no contrapé. Ele esperava um chute cruzado, foi uma bola no canto dele. Logo, ele não poderia chegar na bola, e eu não coloco como falha do Everton. Coloco como falha do Everton. Nem como falha do Mikael. Sim, o Mikael poderia ter chegado mais firme, como eu já disse, mas eu coloco como falha, mais uma vez, do Richard Rios, pelo terceiro derby consecutivo. Você, palmeirense aí, que não criticou o Rios ontem, no lance, eu vou relembrar para vocês. 2-0 Corinthians na Neoquímica Arena, lá no fim do Brasileirão passado. O Rios, no segundo gol do Corinthians, dorme no lance. Dorme. O Martínez rouba a bola dele. Toca pro Garro, o Garro lança. O Everton falha também naquele gol óbvio, e o Yuri Alberto faz 2-0 e praticamente mata o jogo. Clássico passado, Richard Rios dorme de novo, perde a bola pro Memphis, fica pedindo uma falta, não volta a marcar. O Memphis toca, gol do Yuri Alberto. 1-1, placar muito melhor pro Corinthians do que pro Palmeiras, que jogava melhor naquele momento. E ontem, a mesma coisa. Palmeiras melhor, Palmeiras pressionando, o Corinthians se defendendo ao máximo para tancar, para sangrar, tentar uma escapada, o Rios dá essa escapada pro Corinthians, falha de novo, entrega mais uma vez no pé do Memphis. Então, vamos dar sim e falar aqui a verdade. Quem falha no lance do gol é mais uma vez o Richard Rios. Mais um clássico, mais um derby, onde o Rios deixa a desejar e é displicente no lance, e o Corinthians usa dessa displicência para fazer o gol da vitória. Mais uma vez. O Palmeiras está melhor, o Palmeiras está criando. Acho que só na Itaquera que o Palmeiras já não era melhor quando faz o 2-0 o Corinthians. Né? Mas, meus amigos, precisa deixar claro isso.
o Rios falha de novo. Eu sei que o começo de temporada do Aníbal é ruim, que o Martinez ontem, que é o novo contratado lá, uruguaio, também não fez um jogo ontem. O Carrilho dominou o meio de campo do Corinthians foi muito superior ao do Palmeiras. O Veiga mal tocou na bola, isso a gente também precisa ressaltar. Praticamente só o Estevão jogou do Palmeiras ontem. Eu sei que ele também errou esse lance do gol, como para mim não foi um erro tão grave como alguns estão colocando, de não ter tocado a bola. Mas o Rios mais uma vez falhou e isso a gente precisa deixar muito claro. E aí o Corinthians, o Yuri Alberto, para mim, vai muito bem no lance e faz 1-0. E, gente, o Palmeiras ficou naquele, vamos pressionar, vamos tentar, e não criou mais nada de tão perigoso assim. Essa que é a verdade, teve só o chute do Estevão e o cabeceio do Mikael. De resto, o Palmeiras teve mais a posse, mas não conseguiu criar lances contundentes. Foi chutes de fora da área que o Neneca agarrou ou espalmou para escanteio, mas nada. Então, sim, Palmeiras de 2025 é um Palmeiras com muitos problemas. Se o Estevão não faz um jogo da vida, se o Veiga tá sumido, o Palmeiras acaba. E foi isso que aconteceu ontem. O Corinthians encaixou a marcação, parecia que estava com mais garra e gana nas divididas, dominou o meio de campo, marcaram o Estevão e o Palmeiras ficou no cruzamento na área, que é uma arma forte, ainda mais contra esse Corinthians que está ainda muito ruim na bola aérea, mas ontem foi bem, e numa jogada individual do Estevão. Foi isso o jogo de ontem. O Corinthians se defendeu, terminou o jogo com Alex Santana, Bidon, Charles, 500 volantes dentro de campo e segurou 1-0. E agora está com a faca e o queijo na mão para voltar a ser campeão paulista pela 31ª vez. Vamos ver, né, como é que os dois times vão voltar da data FIFA, como é que vai ser o jogo da volta. Eu espero que a arbitragem do Candançan seja tão boa quanto foi a do Klaus ontem e que a gente possa ter um espetáculo muito, mas muito bacana mesmo na Neoquímica Arena. Com certeza a festa da torcida corintiana vai ser absurda, como também fez festa a torcida do Palmeiras ontem, precisa deixar claro, não podemos criticar a torcida do Palmeiras ontem, que lotou o Allianz Parque e fez a sua parte. Quem não fez a sua parte foi os jogadores dentro de campo, que como eu já disse aqui, para mim o Corinthians ontem teve mais gana e mais vontade para principalmente vencer a maioria das divididas. O que o Anguilleri deu de carrinho, o Ranieri, o Martinez, o Rian, é brincadeira. Carrilho, que sobe, desce, dá carrinho, arma o jogo, lançamento. E lembrando, o Corinthians teve uma outra chance, que essa o Yuri Alberto acabou tomando a atitude errada, que ele tentou cruzar para o Memphis e o Mikael cortou, que poderia ter sido 2-0 o Corinthians com 2 ataques. Porque o Palmeiras estava no abafa, naquela loucura, o Carrilho roubou uma bola, deu um lançamento para o Yuri tentou cruzar. Poderia ter sido 2-0 o Corinthians e muito pior para o torcedor palmeirense. E eu digo aqui, o Palmeiras foi melhor, teve mais a bola, poderia ter criado muito mais chance do que criou, isso é verdade. Mas o Corinthians, em uma descida, amigo, pá, fatal. E agora, como eu já disse, está muito perto de vencer o seu primeiro título aí, o Ramon Dias, com a camisa do Corinthians. Tem muito torcedor do Palmeiras revoltado, né? Eu sei que não é fácil. Ninguém acho que esperava que o Corinthians pudesse vencer no Allianz, ainda mais porque vem tomando muitos gols aéreos, o Palmeiras é forte na bola aérea, mas ontem o Palmeiras não conseguiu ser efetivo. Tá certo? É isso, essa é a minha visão. Se você concorda comigo, deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar demais. Também se puder seguir o 12º jogador em todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, vai ser muito importante para mim e eu vou ficar muito contente com todos vocês. É isso, e até uma próxima.